Não, esse é do grupo do São Paulo. Que a gente vai falar daqui a pouco. O quarto time pode ser, Edmundo, Barcelona, Cerro Porteño, Sporting Cristal. Então, por isso, os outros dois são tradicionais, pode ser um outro tradicional. Pode. O Barcelona de Guayaquil já fez 2 finais de Libertadores. Cerro Porteño, o time grande do Paraguai. Agora vai depender muito do grau de investimento que esses times vão ter para poder encarar esse forte Flamengo que a gente viu aí se mexendo bem no mercado, né, João? Se mexendo bem, contratando zagueiro, contratando atacante, né, o Pedro Rocha, o zagueiro lá do Santos, qual é o nome dele? Gustavo Henrique. Está se mexendo bastante. Outros deverão chegar, talvez o Orejuela, o Guga. Enfim, me parece esse Flamengo aí mais forte na temporada de 2020. Não sei se vai conquistar, tá, João? Sim. Mas me parece mais forte na temporada de 2020 do que 2019, porque vai ter mais peça de reposição. Olha aqui, o adversário do Flamengo para completar ali o grupo são essas as opções aqui, ó. O Sporting Cristal de Lima, ele vai aguardar o adversário que sairá do confronto entre Progresso do Uruguai e o Barcelona de Guayaquil. Então, um desses dois aqui pegará o Sporting Cristal. O vencedor do jogo, que deve ser Barcelona de Guayaquil e Sporting Cristal, terá do outro lado o Cerro Porteño do Paraguai, que aguardará a definição entre Carabobo da Venezuela e o Universitário, que por coincidência é o dono do estádio onde o Flamengo conquistou a glória eterna que você está vendo aí no dia 23 de novembro, a vitória diante do River Plate. Então, um desses aqui citados completará o grupo do Flamengo e terá que experimentar os poderes rubro-negros de Gabigol. E o grupo do Mengão? Nada que assuste, João. Sinceramente, muito respeitosamente eu digo. O Flamengo jogando essa bola que jogou em 2019, não vai ter dificuldade nenhuma para passar nesse grupo. Não tenho dúvida nenhuma do que eu estou dizendo. É claro que esse negócio chamado Libertadores, né? Traiçoeira. Traiçoeira, esse é o termo, acho que perfeito para encaixar no meu comentário de agora. Você olha para uma Champions, você sabe que não vai fugir muito daquilo. A cada 10, 15 anos acontece algo de diferente, mas quem chega é quem já chegou também lá atrás, né? Pode chegar um Porto, um Ajax, de repente um Benfica, né? Que já foram times que foram campeões e tal. Na Libertadores, a gente sabe que pode pintar uma final do Lanús contra um time que não tem tanta tradição. Pode ser um Nacional do Paraguai e um Independiente Del Valle. Pode ser um Atlético Nacional contra um outro... Entendeu? A Libertadores tem esse caráter, né? A gente sabe da força dos times brasileiros, dos times argentinos, da tradição dos uruguaios, né? Da força, eventualmente, de um chileno e um colombiano e tal. Mas não dá para cravar, né? Por exemplo, o Flamengo entra como campeão, defendendo o cinturão, defendendo a Libertadores, mas quem garante que ele estará no Maracanã na grande final, né, da Libertadores 2020? A gente não pode garantir. Mas olhando friamente o futebol que o Flamengo tem produzido e os adversários que estão no grupo, João, só se acontecer algo muito extraordinário. Só se a coisa não andar bem no Flamengo. Algo que eu acho que não vai acontecer, porque não tem por que não andar bem. Ao contrário, em cima disso que o Edmundo falou, o Flamengo estará mais reforçado ainda na próxima temporada. Peças de reposição, isso é fundamental para um time que vai ter campeonato... Bom, o Carioca talvez numa fase final, né, João? Porque na primeira etapa não vai ser o time principal, a gente já discutiu isso no expediente. Mas Copa do Brasil no segundo semestre, Campeonato Brasileiro já no primeiro semestre, na metade do primeiro semestre em diante, e Libertadores da América. Recopa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, que são jogos, parece que não, mas um ou outro jogo ali, né, é um trabalho a mais, ou seja... Copa do Brasil. Copa do Brasil, a partir do segundo semestre entra nas oitavas, ou seja... É um caminho árduo, longo, o Flamengo vai se preparar ainda melhor do que ele já se preparou nessa temporada. Se é que é possível se preparar melhor, né? Porque deu tudo certo pro Mengão, principalmente no segundo semestre. Então passa. Tô carimbando Flamengo nas oitavas de final. Então é o seguinte, o Flamengo é favorito na Libertadores de 2020, Paulo Lima? Nesse grupo aí, sem dúvida, João. No grupo? No grupo. É claro que o futebol é cíclico, né? A gente tem... Você não pode descartar
uma qualidade do futebol argentino na Libertadores, como a gente vem. E outra coisa, né? Boca e River são times fortes. Agora, o Independente Del Valle, ele foi para a final da Sul-Americana e garantiu o título e se tornou também uma força dentro do continente. E certamente por essa visibilidade que a gente fala muito das conquistas dos nossos times para o mercado externo, né? Para o mercado de fora do país, onde se vive, também representa muito. Consequentemente, você não vai trazer o mesmo investimento que tem hoje o marketing do futebol brasileiro. Lógico que não. Mas você pode ter, com essa conquista da Sul-Americana, arrecadar um pouco mais e, quem sabe, fortalecer a sua equipe. Eu acho que o grupo está muito dividido aí. Acho que caminha muito por essas duas forças do grupo do Flamengo. Existe uma grande diferença entre dizer que o Flamengo é favorito da Libertadores da América no começo do ano até chegar na fase daquela decisiva do mata-mata. Mas que certamente caminha para, assim como o Grêmio pensou numa conquista de bicampeonato, assim como o River do Gadiardo pensou numa conquista de tricampeonato, o Flamengo caminha com esse mesmo objetivo, com esse mesmo foco. Por isso, até por tudo que a diretoria vem fazendo, né? A excelência que tem o Ninho do Urubu, a excelência do Ninho do Urubu é um peso a mais para o Flamengo, recuperação de jogadores, como a gente viu na temporada passada. O Diego, um exemplo, olha, se tem um exemplo de um jogador que mostrou a recuperação daquilo que se faz dentro de um departamento médico, de fisiologia, do profissionalismo do Diego, né? E, acima de tudo, da competência dos profissionais que o Flamengo tem dentro do seu departamento de futebol, o Diego era jogador para terminar a temporada. E termina a temporada como um diferencial no time do Flamengo. E isso se fortalece ainda para o próximo ano. Então, o caminho do Flamengo na Libertadores da América, nessa primeira fase aí, fase de grupos, eu acho que está sedimentada. Assim como também terminou na fase desse ano, no primeiro lugar do grupo, ainda naquela época no comando do Abel Braga. Não vejo sufoco nenhum para o Flamengo, não. Agora que caminha forte, isso sim, caminha forte para brigar pelo bicampeonato. É verdade. E tem um charme a mais para nós brasileiros, né? E para a competição, a final será no Maracanã. Novembro. 21 de novembro. Já tem data marcada. Imaginem só, claro que foi muito legal a final em Lima, no Peru, por causa das confusões em Santiago, em cima da hora, 2 semanas antes passou para Lima. Mas felizmente tudo correu bem, o estádio muito bonito, o estádio universitário, né? O estádio monumental do Universitário. Mas o Maraca é o Maraca, né? É um dos estádios mais famosos do mundo, é o estádio mais importante do Brasil, é um templo do futebol. Então, ter uma final no Maracanã e no Rio de Janeiro, que é uma cidade conhecida no mundo inteiro, vai ser algo realmente maravilhoso. E a gente torce para que um time brasileiro esteja lá. E o Flamengo tem uma identificação muito grande com o Maracanã, Facincani. João, seria o cenário ideal. O Flamengo decidir no Maracanã, novamente, claro, que dentro de campo faça por merecer. E, de preferência, com um time brasileiro, né? Uma final genuinamente brasileira, no principal estádio da América do Sul, um dos principais palcos do planeta. Acho que seria uma bênção, né? Uma redenção ao futebol nacional. Quase esse ano a gente teve uma final brasileira, né? Infelizmente, os caminhos acabaram cruzando muitos brasileiros de um lado e do outro lado não avançaram para buscar pelo menos uma das semifinais. Mas que em 2020, essas equipes se exemplificando no Flamengo em 2019, possam trilhar um caminho de muito mais sucesso na competição e fazer com que esses embates sejam ainda mais frequentes e, principalmente, possam decidir essa taça aqui no Brasil. Pensou que impressionante? Flamengo e alguém? Fantástico. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Santos, Flamengo e Corinthians, Flamengo e São Paulo, ou um Grenal aqui no Rio de Janeiro, ou Palmeiras e Corinthians, porque possam estar ambos na mesma chave e, dependendo do cruzamento, irem para lugares separados, né? A gente nunca sabe o que pode ser, mas eu torço, essa talvez seja a minha principal torcida em 2020. Uma final brasileira, independentemente do adversário, claro que se for o Flamengo ainda seria mais um tempero especial, no Maracanã para a América 2020.